prolongado, hein? E é feriado prolongado ainda por cima. Não é? Gente, começando a Gazeta Esportiva nessa terça-feira. Sextou! Muito boa tarde ainda. Em 20 segundos é boa noite para você que está do outro lado da telinha. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, Michele Janela. Então, você falou de sextou, sábado, domingou, segundou e terceirou, né? Porque é feriado prolongado. Terçou. Então, mas aí já... Terçou, quartou, quintou. Prolongou. E aí, Gosmar, Garrafa? Apesar do feriadão, tem aí essa rodada importante do Campeonato Brasileiro. E tem mesa redonda domingo. Opa. Bicho pegando. Tô sabendo de mano a mano. Ih, rapaz. Domingo o bicho vai pegar. Aqui no Mesa Redonda vai ter, ó, duelo entre Celso Cardoso e um convidado misterioso que virá aqui pra defender, sabe quem? O Abel Ferreira. Opa! Vai defender. E o Celso Cardoso parece que vai, não sei se vai defender. Eu acho que é o vizinho. É o vizinho. Será? O vizinho. Ele se converteu ao Abel e vem o vizinho virar pra defender o Abel. Ô, Em se tratando de Abel, não duvido nada. Eu não tô ouvindo chileno porque eu tô sem ponto, viu, Chile? Então hoje vamos fazer o programa todo sem a gente se falar. Vai ser uma maravilha, vai ser incrível. Então você que tá em casa, vem com a gente pra começar o final de semana bem informado, de maneira leve, descontraída. No cardápio de hoje temos o abraço dos desesperados entre São Paulo e Santos no Morumbi. Mais uma vitória da seleção brasileira nas eliminatórias e a preparação das equipes para mais uma rodada do Brasileirão. Então fica aí que a gente volta logo depois dessas dicas. Beleza, turminha? A gente está de volta já com o extintor de incêndio posicionado aqui. O bombeiro já está ali. Por quê? Porque hoje a enquete tem potencial para colocar fogo no parquinho. Olha só. A revista France Football divulgou os 30 indicados ao troféu Bola de Ouro. E só 2 atletas nascidos no Brasil aparecem na lista. O meia Jorginho, naturalizado italiano, e o menino Ney, queridinho do Flávio. Diante disso, eu quero saber de você que nos acompanha, dos nossos comentaristas aqui, claro. Ter apenas o Neymar entre os 30 indicados ao troféu Bola de Ouro mostra que o futebol brasileiro está em decadência? Sim ou não? Vota lá no site gazetaesportiva.com, usa o QR Code, vai direto e manda o WhatsApp pra gente, daqui a pouco eu dou o telefone. O que você acha, Flávio? Muito, mas muito. E evidentemente que sim, e porque não há um plano de jogo. Não há ideia do jogo de time nenhum, não há ideia do jogo da seleção brasileira. Vamos supor, sai o Tite, entra o Renato. A ideia do jogo do Brasil é do Tite. Sai, entra o Renato, a ideia do jogo é do Renato. Sai, entra o Cuca, a ideia do jogo. Isso não existe. Como nos times de futebol, essas palhaçadas que a gente vê toda hora, todo mundo trocando tudo. Não tem uma ideia de jogo. Qual é a identidade do futebol brasileiro hoje? Não tem. Qual é a identidade do São Paulo? Qual é a identidade do Palmeiras? Qual é a identidade do Santos? Que era o time do DNA ofensivo, hoje tem o Caribe. Tinha, né? Era o que Pois mais tinha, né? Então, sabe, tá muito mal. Eu acho que isso aí é só mais um aviso de que as coisas não estão bem. Você concorda, Galo? Eu voto também sim, está em decadência, mas eu saio um pouco dessa linha do Flávio e eu acho que falta material humano. Você tem o Neymar, que realmente é um fora de série, mas é um cara que até agora, em termos de seleção brasileira, quando você fala globalmente seleção brasileira, ele não disse que veio, né? Tá preocupado em ser mega-star, essa coisa toda, e nós não temos qualidade técnica. Mas para mim, por causa da captação mal feita, sem uma identidade. Você não sabe o que você quer. Eu concordo com o que o Flávio está falando, mas eu acho que tem uma série de fatores. Né? Você voltar, alguns anos aí, a molecada gostava de jogar futebol. Outro dia, para você encontrar um garoto batendo bola na rua, é a coisa mais difícil. Outro dia eu estava passando perto da minha casa, eu vi 2 moleques, ali na rua Camilo, ali na Lapa, ali perto da Vila Romana, 2 moleques chutando bola na rua. Aí quando o carro passou, eles pararam. Eu relembrei meu tempo de infância, que isso era mais comum. Isso era tão comum. Hoje você não vê moleque batendo bola. A molecada tá com celular e tá em casa. Mas não é só por isso, porque tá perigoso, Garrafa. Mas eu tô falando, há um reflexo no todo. O que o Flávio falou, ideia de jogo, qualidade técnica, os campos de várzea acabaram, os caras que dirigem o futebol não estão preocupados com isso. Esse é o ponto principal. Então, Sabe o que me lembra isso, Michele? Aquela história do Alice no País das Maravilhas, aquele gato que aparece e some e tal. A Alice vai caminhando, aí ela fala assim, para onde vai dar esse caminho? Aí o gato fala, para onde você quer ir? Ela fala, não sei. Fala, então tudo faz. Qualquer lugar tá bom. Se você pode ir que o caminho tá bom. Se você não sabe para onde você quer ir, é o caso do futebol brasileiro. Para onde o futebol brasileiro quer ir? Qual é o objetivo? Qual é o projeto? Não existe. O Jorginho pode ganhar a bola de ouro antes do Neymar?
Vocês acham? Talvez porque ele foi campeão da Champions, né? Foi campeão com a Itália. Seria muito justo. Ele foi campeão da Euro com a Itália e foi campeão da Champions com... Mas o Neymar não está preocupado em ganhar a bola de ouro. Ele mesmo já disse que isso aí para ele não vale absolutamente nada. Ele não tem essa ânsia, né? Eu, lamentavelmente, um jogador de altíssima performance como o Neymar, não pensar no título mais importante, naquilo que você se propõe aí na sua casa e no seu trabalho, você se propõe a fazer, imagino que você sempre se proponha a fazer o melhor. Não ser o melhor, fazer o melhor. Mas o Neymar pensa diferente. Eu acho que ele não vai ganhar a bola de ouro e vai ser o melhor do mundo nunca, porque ele não foca nisso. Então é o seguinte, o futebol brasileiro está em decadência? Manda o seu WhatsApp, grava com o celular deitado um vídeo de até 10 segundos. 99479-1633. Você pode ganhar a caneca se o seu vídeo for muito legal. Olha lá, mostra, Flávio, que lindo. Linda. Olha lá. E o pode... que me pede essa caneca, gente, eu não tenho caneca. Ela tem nome, a cobiçada. Quem tem essa caneca é o Osmar Garrafa. Ele é o canequeiro não é verdade. oficial. Pode ligar Celso Cardoso, está equivocado. Celso Cardoso também tem. O senhor quer fazer já confusão em caneca. Depois vocês na internet falam que eu grito, que eu sou chato. Esse senhor que está ao meu lado, ele quer brigar comigo por causa de caneca. Não, eu só estou dando o endereço certo. E também o nosso querido Basílio tem caneca também. Você depois passa o telefone dele pro pessoal ligar. Isso, Basílio, Celso Cardoso e Osmar Garrafa. Instagram do Celso Cardoso. Foca no Celso. Pode pedir caneca para ele. E ainda você ganha um par de convites para a tradicional festa de San Genaro na Minha Moca, Belo. Já tá rolando e vai até o dia 24 de outubro. Vai lá comer uma bela macarronada, nhoque, fogates, aquelas berinjelas maravilhosas, tá certo? Daqui a pouquinho temos o noticiário dos grandes paulistas e o empate entre São Paulo e Santos. Antes, seleção brasileira. Ontem o time comandado por Tite tomou um sustinho da Venezuela, lá em Caracas, mas tudo acabou voltando ao normal. Venezuela e Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo e olha, a seleção tomou um susto, viu? Isso porque o time da casa começou na frente com gol de Ramírez. Depois de um primeiro tempo moroso, o Tite colocou o Rafinha em campo e o ponta do Leeds mudou o jogo. A estratégia de pôr 4 atacantes no plano tático deu certo. Isso porque aos 25 da etapa final, Marquinhos aproveitou a cobrança de escanteio, subiu mais alto que todo mundo e deixou tudo igual. Pouco depois foi a vez de Gabigol encerrar o seu jejum pessoal de gols e balançar as redes. O atacante do Flamengo converteu o pênalti sofrido por ele mesmo e fez o 2-1. Para fechar o placar, Antony concluiu jogada pela direita de Rafinha e aos 50 minutos pôs números finais da partida. Venezuela 1, Brasil 3, passa a régua. Está correto que nós não tivemos o processo de criação e conclusão, com exceção de 10, 15 minutos, que teve uma bola no poste, e mais outros 2 lances. Teve o gol a Venezuela, terminou melhor o primeiro tempo, né? Inclusive justificando o placar. Tivemos aí sim um segundo tempo de alto nível, com a entrada das peças que nos deram não só os gols, mas o desempenho que nos proporcionou a vitória. E aí, o que vocês acharam desse jogo? O primeiro tempo foi terrível. O time do Brasil errando muitos passes de 1 metro, uma coisa absurda. No segundo tempo entrou o Rafinha, mudou, o time jogou pelos lados do campo, aí ganhou com facilidade. Muito jogador que fica sendo pedido, implorado aí, quando chega lá não faz nada. Vide Gerson. O Gerson ontem ele lembrou o Ganso, o dinamismo do Ganso. Não é à toa que os caras lá no Olympique estão malucos com ele, né? Errando passe. O Fabinho também jogou muito mal ontem. E aí o time realmente não rendeu. Quando jogou um pouquinho de futebol, obviamente ganhou, mas realmente foi uma atuação muito abaixo do normal. Uma seleção que já está classificada, tem bastante saldo positivo, mas realmente ontem foi muito abaixo, e muito por erros de passes básicos. Paquetá foi outro que errava passes toda hora. Aí fica complicado, né? Jogadores desse esporte errando passes com simplicidade fica muito difícil. Então, assim, na verdade, há uma expectativa muito grande de ver a seleção brasileira do Tite, né, contra um europeu. Não me preocupa, com a Venezuela. Tanto que não jogou bem e meteu 3-1. Mas a preocupação é medir forças com uma seleção europeia, que são as cobras que a gente terá na Copa do Mundo.
Aí é que a gente pode fazer uma avaliação. Então a gente vê uma seleção brasileira que não está medindo forças e preocupação, ela fica maior quando com a Venezuela você faz um primeiro tempo como fez. Quando você começa a observar que o Tite, né, jogadores que o Tite apostava muito, começam a se perder no meio do caminho, já não são mais titulares, o Tite começa a buscar novas alternativas, tá aí o Flávio disse, o Gerson, que estava comendo a bola no Flamengo, chega e não responde, né, Gabigol no Flamengo. Deve jogar o Fred contra a Colômbia já, e o Rafinha deve ganhar a posição. Então, fica preocupante, classificado, o Brasil está na Copa do Mundo. Agora, o Tite tem problemas daqui até o Mundial para serem resolvidos. Beleza, ontem foi dia da volta da torcida ao estádio do Morumbi, mas o público ficou abaixo do esperado para esse clássico entre São Paulo e Santos. Já o torcedor são paulino, por sua vez, pode dizer que o resultado também ficou aquém da expectativa. Dá uma olhada. Eu tô voltando pra casa, me ver. Eu tô voltando pra casa. Antes da bola rolar, a torcida do São Paulo era só alegria nos arredores do Morumbi. 2 anos praticamente sem ver o tricolor, hoje chegou o dia, né? Chegou a hora certa aí. Mais de 500 dias se passaram entre o último jogo com público no estádio, a vitória para cima da LDU no dia 11 de março do ano passado e a volta do São Paulino para casa ontem, diante do Santos. E ó que tinha torcedor que tava até com saudade de mandar recadinho pros nossos comentaristas. 2-0 São Paulo. Pode anotar, Flávio Prado. Recado, aliás, foi o que também enviou o nosso hermanito Hernan Crespo para a turma tricolor. O Sansão marcou a primeira vez em que o técnico comandou o São Paulo com torcida no Morumbi. 5.529 torcedores pagaram o ingresso e compareceram ao estádio para empurrar o time do Hernan. Acredito, sou muito contento de voltar a ver os torcedores nos estádios. Você aí que não viu a partida pode achar que aos 4 minutinhos de jogo, os São Paulinos eufóricos cantavam depois de um gol do São Paulo. Nada disso, nada disso. Esse foi o grito de apoio da torcida logo após esse golaço do Carlos Sanches. A comemoração do gol tricolor não demorou muito não. O Vinícius Balieiro tocou a bola com o braço nesse chute do Rodrigo Nestor. O VAR chamou e o juizão Rafael Claus deu pênalti para o São Paulo. O Caleri e o Luciano tiveram ali um pequeno entreveiro para decidir quem ia cobrar. O Caleri ganhou a briguinha, bateu firme e fez a festa no Morumbi. Quem seguiu direitinho a educação dada pela mamãe, não brigou e não envergonhou a dona Simone na arquibancada, foi o Marquinhos, atacante do São Paulo. Marquinhos, por favor, um gol pra gente, aqui a família inteira, aqui, te assistindo, filho. O gol quase veio, só que não com o herdeiro da dona Simone. O Igor Gomes foi o cara que aproveitou a sobra de bola dentro da área e por pouco não virou a partida. Chance lá, chance cá. Felipe Jonathan chutou colocado já no finzinho do clássico e o Thiago Volpi fez uma defesaça. 1-1, placar final. Esse resultado aqui no Morumbi não foi bom para nenhuma das duas equipes no Campeonato Brasileiro. Tanto o São Paulo quanto o Santos continuam lá embaixo na tabela de classificação. Agora já começar a pensar no Grêmio e eles melhorando tecnicamente, a gente vai crescer cada vez mais e aí sim saindo aí dessa zona incômoda. Acreditou e jogou com uma dinâmica, uma intensidade que realmente um pouco de tempo que a gente não veia. O que vocês acharam do jogo, hein? Eu fiquei surpreso de ter saído gols. Meu placar era um 0-0, o empate não me surpreendeu nem um pouco. De novo, pênalti Jabuticaba, mas aí eu já até desisto. Até o Klaus, que em tese é um bom árbitro, em tese, né? Ele é o melhor dos péssimos. Sabe aquela coisa, você está num momento péssimo? Então ele é o que se destaca um pouquinho. Quando a Edna se destacou perto dele, deram uma cortada nela, né? Porque querem que o Klaus vá para a Copa do Mundo. Não adianta, bateu na mão. Eu acho que deviam treinar chute no braço, porque aí eles vão dar um bom tempo. Mas é verdade. Se sou eu, começo a treinar chute no braço. Bate, eles marcam, né? Então, mas o jogo foi para empate mesmo. E os dois estão ameaçados de rebaixamento. São dois times bem ruins, dois times que não demonstram reação, não. Eu, pelo menos, não vi, Rafa. Nessa altura do campeonato, tanto o Santos como o São Paulo
que não estão bem na competição, deveriam já estar recuperados, olhando na parte do meio da tabela. E eles não conseguem. Eles estão olhando ali que tem gente no calcanhar beliscando, e esse pessoal que está beliscando o calcanhar é o pessoal do rebaixamento. Então, na altura do campeonato, Santos e São Paulo, com esses times aí beliscando nos calcanhares, é para se repensar. Sobre o jogo, São Paulo foi um pouco melhor, se tivesse que ter um vencedor no meu entendimento seria o São Paulo, não foi eficaz, não foi eficiente no sentido de finalização, procurou criar um pouco mais, e o Santos, a gente sabe a dificuldade que tem o Carille, ele está tentando armar esse time primeiro na defesa, para depois ajustar o ataque, só que trocar o pneu com o carro andando, que é o que está acontecendo com o Carille, é muito complicado. O Santos precisa abrir o olho demais e o São Paulo não é diferente. Não, o Carille não tem culpa, né? Não tem culpa, chegou agora, mas não dá para fazer milagre, né? Ele é técnico de futebol. Chega mais, José Paz. Conta pra gente como que foi a repercussão desse empate de ontem no Morumbi. Boa noite, meu querido. Boa noite, minha querida Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí o nosso Gazeta Esportiva. Pois é, o Crespo tentou de tudo ontem, Michele. Colocou 4 atacantes lá no Morumbi, meteu o Luciano titular, Caleri, Marquinhos, Rigoni, e nada do São Paulo conseguir essa vitória, que seria super importante para cima do Santos. O Igor Gomes jogou ali improvisado na lateral direita, porque o Galeano estava suspenso, não tinha o Igor Vinícius machucado, enfim... 1-1 no Morumbi, jogo válido aí pela 24ª rodada, como a gente acabou de ver. Então, tela na tela para a gente conferir alguns números do São Paulo, números preocupantes do Tricolor no Brasileirão de 2021. Foram apenas 20 golzinhos marcados pelo São Paulo em 24 rodadas do Campeonato Brasileiro. É o pior desempenho do ataque do São Paulo na história do Brasileirão, nas primeiras 24 rodadas. São Paulo que tem hoje aí o segundo pior ataque do Brasileirão. E para piorar, Michele, na temporada de 2020, quando o técnico era o Fernando Diniz, nessas mesmas primeiras 24 rodadas, o São Paulo fez 42 gols, Michele, mais que o dobro da atual temporada. Na entrevista coletiva após empate lá no Morumbi, o Crespo foi perguntado sobre a pressão que ele vem vivendo no comando do São Paulo. E ó, o homem não fugiu da resposta não, hein, Michele? Fala, Crespo. Fue una semana normal en São Paulo. Que todos los días tiene un problema nuevo, que todos los días tentamos de resolver los problemas, tentamos de olhar para cima, tentar de mejorar. Estamos en un año de transición, cosas se van construyendo día a día, tal vez tenemos días más difíciles, días un poco más fáciles, mas todos sabemos dónde estamos, dónde cuando eu cheguei, onde estava São Paulo, que fez São Paulo e onde quer chegar. Então, eu fui muito tranquilo porque estamos em linha com todo aquilo que estamos fazendo e seguramente estamos trabalhando para ter um futuro seguramente melhor. A palavra de Hernan Crespo, técnico do São Paulo que volta a campo só na próxima segunda-feira para pegar o Cuiabá fora de casa. É bem verdade que o São Paulo vem aí de uma sequência invicta no Campeonato Brasileiro, viu, Michele? Mas tem empatado muito. Empatou com o América Mineiro, empatou com a Chapecoense, agora empatou com o Santos. É bem verdade, empatou também com o Atlético Mineiro. Precisa ganhar o tricolor paulista, viu, Michele? Volto contigo aí. Beleza. Palpites para Cuiabá e São Paulo? Cuiabá favorito. Jorginho acertou o Cuiabá. O que deveria ter acontecido com o São Paulo e com o Santos, aconteceu com o Cuiabá. Cuiabá andou na zona de rebaixamento, aí chegou o Jorginho, deu uma aquecida no time, o time já está na parte do meio da tabela, e coisa que não está acontecendo com o São Paulo. O Cuiabá é o favorito para segunda-feira. O São Paulo está tentando uma aproximação maior do pessoal de Cotia, do pessoal da comissão técnica com o Crespo. Conversar mais, tentar, não interferir no trabalho, que é bobagem, um técnico com gabarito do Crespo nem admitiria isso, mas conversar um pouco mais, dar um pouquinho mais de sugestões e tal, para ver se a coisa anda. Eu não vejo nenhuma possibilidade do Crespo sair, e não deve sair mesmo, é o cara que pode consertar, mas o time tem que dar uma engatada aí, porque senão, também concordo, que o jogo de Cuiabá, o favorito é o Cuiabá. Beleza, vamos dar uma olhadinha em como ficou a classificação após o encerramento dessa rodada? Põe na tela. O Atlético Mineiro segue tranquilo na liderança com 50 pontos, 11 de vantagem em relação ao Flamengo, vice-líder.
Palmeiras em terceiro, Fortaleza em quarto, também tem 39 pontos, mas estão ali atrás do Mengão, né, pelos critérios de desempate. Corinthians e Red Bull Bragantino completam o G6. Em seguida temos Atlético Paranaense, Internacional, Fluminense e América Mineiro. Virando a página, aparecem Atlético Goianiense, Cuiabá, Ceará, São Paulo, Juventude e Santos com 25 pontos conquistados. Agora, na zona do rebaixamento, Grêmio, Bahia, Sport, todos com 23 pontos e a lanterninha Chapecoense que só tem 12 pontinhos, já caiu, né? Essa luta contra a degola vai ser mais emocionante do que a briga pelo título, Flávio? Acho que não, acho que o título é mais legal, mas ali nós temos entre os 4, 3 campeões brasileiros, pois né? É. Um campeão mundial, que é o Grêmio, não é uma coisa simples, não. E muita gente muito perto, né? Como a gente já está aí, mas acho que a emoção vai ficar lá em cima. Acho que o Flamengo ainda vai encostar, o Palmeiras pode dar uma melhorada. Acho que nenhum de nós acertou Grêmio, né? Nessa posição, naquele planejamento do início do ano. Tá Ninguém acertou difícil, né? Tá bem complicada a situação. Aliás, ele tem que resgatar depois aquele palpitão que a gente deu no mesa. Lembra no começo do ano? Não, melhor não, né? Deixa quieto, né? Tô razoável. A gente tem que resgatar, a gente vai resgatar. Mas, olha, eu concordo com a Michelle. Acho que pode pintar mais emoção lá na parte baixa, com esses grandões ali, do que na liderança. O Galo só se cometeu uma grande bobagem e ele não volta a vencer o Campeonato Brasileiro depois de tanto tempo. O Cuca, experiente que é, dificilmente, com o elenco que tem em mãos, dificilmente deixa escapar. É verdade que tem um gigante chegando, o Flamengo, mas está de olho na Libertadores e o Palmeiras do Abel está se enrolando todo por aí. O Galo é franco favorito, está com o título nas mãos. Encerrada a 24ª rodada do Brasileirão, chegou a hora de ver as emoções que nos aguardam no próximo final de semana. O Jonas Campos conta tudinho pra gente, tintim por tintim. Não há como negar que a rodada 2.5 do BR 2021 é boa, hein? A começar pelos confrontos diretos de times que estão na parte de cima da tabela. O Flamengo, segundo colocado, visita o Fortaleza, que é o quarto, ambos com 39 pontos. Ainda no sábado, às 9 da noite, o Palmeiras, terceiro na tabela, recebe o Bragantino, que é o sexto. Jogo que marca a primeira vez do polêmico Abel Ferreira com a presença da torcida no Allianz. O que será que vai dar isso aí, hein? Eu já convenci os torcedores que são torcedores do Palmeiras de coração. Esses eu convenci. Os por interesse, nunca os vou convencer. Nem eu, nem treinador nenhum que passa aqui no Palmeiras. Os que gostam do Palmeiras de coração, eu já os convenci há muito tempo. E convenci-os não é só nas vitórias. Convenci-os nas vitórias e nas derrotas. De olho nesses jogos aí, doidinho para entrar de vez no G4 do Brasileiro, o embalado Corinthians visita o Sport na Arena Pernambuco às 16h30. O ainda líder isolado Galo Mineiro entra como favorito no duelo contra o Ceará no Mineirão. Domingo no Beira-Rio tem Inter e Chape. E os pressionadíssimos Santos e Grêmio, querendo se livrar da parte de baixo da tabela e, claro, do rebaixamento, se enfrentam em duelo na Vila Belmiro. E aí, essa rodada vai ser boa, né? Muito jogo bom. Muito jogo bom. Dois jogos que são imperdíveis, né? Esse Palmeiras e Red Bull e Flamengo e Fortaleza. Nossa, esses dois jogos prometem ter um nível muito elevado. Deve ser bem legal de ver. E são os jogos que mexem com a parte alta da tabela. E o Palmeiras, nem tanto pelo Campeonato Brasileiro, Michele, no meu pensamento, muito mais por se autoafirmar numa recuperação, pensando na decisão da Libertadores, precisa bater o Bragantino. Né? Que é um time muito bom, que é um time ajustado, que é um time que está lá em cima também na tábua de classificação. Então o Palmeiras, que nos últimos 10 jogos tem um retrospecto horroroso no Campeonato Brasileiro, tem um jogo dificílimo contra o Bragantino e é o jogo para ganhar. Aí não adianta português bater no peito e gritar, e o vizinho precisa ganhar. A próxima, eu vou falar sobre isso agora. Você adiantou o boi na frente do carro. Não, o carro na frente do boi. A fase do Palmeiras não anda lá das melhores no Brasileirão. Por outro lado, o retrospecto contra o Red Bull Bragantino, adversário de amanhã no Allianz Parque, é bem favorável. Mas cuidado, porque o último encontro entre as duas equipes não traz boas lembranças para o palmeirense, não. No primeiro turno deu Red Bull, 3-1 em Bragança Paulista.
E não é que o confronto de amanhã no Allianz Parque pode se repetir ainda nesta temporada? Isso mesmo, turma! Numa possível eventual final de Recopa. O Palmeiras é finalista da Libertadores, encara o Flamengo, enquanto o Red Bull decidirá a Sul-Americana diante do Atlético Paranaense, tudo em Montevidéu, no Uruguai, na segunda quinzena de novembro no Estádio Centenário. Só que na partida de amanhã a briga é diferente. É briga no G6 do Brasileirão, Palestra em terceiro lugar, 4 pontinhos acima do Braga, sexto na tabela. Se o poderoso, rico Palmeiras ainda sonha com chance remota de título nacional, o ajeitadinho e organizado Red Bull Bragantino quer mesmo garantir uma vaga na próxima Liberta para quem sabe cruzar mais vezes por aí com o porco. O que vocês esperam desse jogo? Eu espero um jogo bem legal, bem jogado. Não consigo ver favoritismo de lado nenhum, mas espero um jogo com muitos gols. Vai ser um jogo com... Até porque a maneira como o Red Bull joga, ele ataca, ele abre o jogo, o Palmeiras vai ter contra-ataque. Deve dar um jogo bem legal. Eu tô muito otimista com esse jogo. A gente acaba quebrando a cara, né? Ficar apostando em vários jogos legais, acaba sendo aquele 0-0 danado. Mas o raciocínio do Flávio faz sentido, né? O Bragantino é um time que gosta de jogar, o Palmeiras é um time que gosta de contra-atacar, ou seja, a proposta das duas equipes se encaixam para um bom jogo. E aí, quem sabe, um bom jogo com muitos gols. E não vejo também favoritismo de nenhum lado, não. O Palmeiras tem que dar uma resposta, é um time muito grande, tem um elenco fantástico, tem o atual técnico campeão da Libertadores, que é o Abel. O Palmeiras tem que dar uma resposta, não pode vacilar, não. Verdade. Bom, vamos agora para a Academia de Futebol com o nosso intrépido Alexandre Silvestre. O que o teu grande amigo Abel Ferreira está preparando para cortar as asas do Bragantino? Boa noite, Silvestre. Fala, Michele, boa noite, Garrafa, Flávio, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes, tudo de bom para vocês. Muito obrigado pela companhia aqui no Gazeta Esportiva. O Abel tá quebrando a cabeça, Michele, para tentar montar um time decente para o jogo de amanhã, porque são muitos os problemas. Mas antes, vamos falar desse confronto que teve o Bragantino vitorioso no primeiro turno do Campeonato Brasileiro lá em Bragança, na terra da linguiça, Michele, que é uma delícia lá de Bragança Paulista, mas no cômputo geral dos últimos 10 duelos entre Palmeiras e Red Bull Bragantino, o Palmeiras leva muita superioridade, venceu 8 vezes, perdeu 2, contando com essa derrota do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Uma outra questão interessante que combinada pode causar mais dor de cabeça ainda para o Abel Ferreira, é que o Palmeiras, como mandante, jogando em casa, tem a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, o Palmeiras tem a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro, em casa, hein? Tomou 17 gols. Em contrapartida, o Bragantino tem o segundo melhor ataque como visitante. Fora de casa, o Bragantino costuma espetar o adversário. Então, é um motivo aí de preocupação para o Abel, que já não terá os 3 das eliminatórias, desfalques certos, o Everton, o Gomes, o Piquerez, tem 2 suspensos, o Felipe Melo e o Gabriel Menino, tem gente machucada, o Danilo é dúvida, o Zé Rafael é dúvida, Marcos Rocha tá machucado, o Mike tá machucado, Vitor Luiz machucado, e diante dessas opções eu vou arriscar aqui uma escalação com o Jailson no gol, o Garcia na lateral direita, menino do Sub-20 que já jogou no time profissional, ou de repente o Abel improvisa alguém ali na lateral direita, Luan, Renan, o Jorge na esquerda, acho que ele vai de Patrick de Paula de volante, com Danilo Barbosa, com Veiga e Scarpa, de repente o Scarpa volta para o time, Dudu e Rony na frente, com Wesley e Luiz Adriano brigando também por vaga nesse time. É para buscar a reabilitação, continuar com chance remota de título brasileiro. E amanhã o encontro da torcida palmeirense com esse time. Faz muito tempo que não rola. E o Abel vai sentir de perto as cornetas zumbindo na orelha dele amanhã, Michele. E sem o time titular dá para encarar também, né, o Bragantino? Dá para encarar e dá para perder, né? Com o titular também. É um jogo muito igual. É o campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana, né? Então... Foi isso que eu falei, tá? É o campeão da Libertadores contra o campeão da Sul-Americana.
Então é um jogo de duas equipes com títulos internacionais. 2 times que abriram vagas para os outros brasileiros na Libertadores do ano que vem. E é um jogo onde o Abel vai começar a conhecer o que é o Palmeiras. A partir desse jogo, muda completamente tudo que o Abel imagina do Palmeiras. Ele vai falar assim, quando chegar em casa depois desse jogo, muito provavelmente, se o vizinho deixar tal, ou em silêncio lá na casa dele, caramba, quanta bobagem eu falei. Porque ele não conhece o Palmeiras, não é culpa dele. O Palmeiras, ele vai começar a conhecer nesse jogo. A torcida do Palmeiras joga com o time. E a torcida do Palmeiras não é uma torcida que exige apenas resultado. A torcida do Palmeiras é uma das mais exigentes no quesito bom futebol. Vide academia de futebol, Ademir da Guia, academia número 1, academia número 2. O torcedor palmeirense não se contenta apenas com o resultado. A torcida corintiana é exigente, ela quer o time ralando a bunda no chão, ganhando e tal. Ela não se preocupa muito com o espetáculo, não. Ela quer vitória, quer raça e determinação. Essa é uma característica da exigente torcida corintiana. A torcida palmeirense, também muito exigente, ela, além de resultado, ela gosta de ver um bom futebol. Esse joguinho amarrado do Abel... Muito prazer, turma do amendoim. Ou seja, a torcida vai atrapalhar, né? Pelo que você está dizendo. Vão torrar a paciência. Tanto a do Palmeiras, vai aplaudir um time que é retrancado, um time que não ganha de ninguém. Vai aplaudir o bicampeão da Libertadores. E ela aplaudiu. Vai aplaudir ela aplaudiu quando mereceu, quando foi bicampeão. Vai aplaudir. Agora, não. Bi esse ano. Agora. Tudo bem. Eu estou falando antes. Vai ganhar. O Palmeiras vai ganhar a Libertadores. Defender o Abel, não é, né? O Palmeiras vai ganhar a Libertadores. Não é domingo, e o Red Bull vai ganhar a Sul-Americana. O senhor na reunião criou essa história de vamos fazer a defesa do Abel. Parece que é ele que já começou a defesa hoje. A Michele falou que é um misterioso, é um grande personagem do esporte. Vizinho. Não, eu tô achando que é o senhor. Eu só sou mediador. Sou mediador e não tomo partido. Eu tô percebendo, o senhor já tá induzindo, né? Eu não sei quem é que vem. Você acha que a torcida vai... Você acha que a torcida do Palmeiras está feliz com o que o Palmeiras está jogando? Eu acho que a torcida do Palmeiras quer que ele seja bicampeão da Libertadores em pouco mais de 10 meses. A torcida do Palmeiras quer tudo. A torcida do Palmeiras quer... E qual não quer? Mas a torcida do Palmeiras... Mas a torcida do Palmeiras tem direito pelo elenco e pelo investimento, sim, de cobrar. O senhor não acha que foi um vexame ser eliminado na Copa do Brasil pelo CRB, em casa? Achei. Né? E achei também espetacular ganhar, com 3 meses de Brasil, ganhar uma Libertadores que só tinha ganhado em 99. Perfeito, então, ganhou. O que é maior? Vai dormir nessa Libertadores? O que é maior? O senhor quer dormir na Libertadores? O que é maior? Ganhar uma Libertadores em 3 meses ou perder um joguinho do CRB? Na concepção dele, passa a chave na porta do Palmeiras... O Palmeiras não precisa de mais nada, ganhou a Libertadores. Bom, não sei. Não, na sua concepção parece assim. Mas quem mais ganhou a Libertadores dos times aqui de São Paulo? O Corinthians ganhou, o Palmeiras ganhou. Então, o Corinthians não precisa mais? Lógico que precisa. O Corinthians ganhou o Palmeiras ganhou 2. Lógico que precisa, por isso mesmo. O São Paulo ganhou 3, não ganha nada, está numa seca. Não, o Abel ganhou. O Palmeiras é o atual campeão, graças ao Abel Ferreira. O Palmeiras ganhou com um jogador só que ele trouxe, que por acaso foi o cara que fez o gol. Nossa, tá induzindo já, tá induzindo. Domingo eu tô de folga, eu vou ver o Mesa Redonda. Sou neutro. Eu quero só ver. Você tá de folga nesse domingo? Eu vou estar em casa, de camarote, vendo o Flávio Prado induzindo. Não, neutro. Neutro, total. De acordo com você, aí de casa, na enquete de quarta-feira, o Corinthians é o time paulista com futebol mais bonito da atualidade. Agora, se isso vai se traduzir em posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, já é outra história. Essa é a força do grupo, é a nossa força. Não perca um minuto do jogo, do que você tem que fazer, do que nós temos que fazer. Confiança não se larga, não se brinca e não se joga. A força do grupo está em defender para atacar. A força do grupo está em dar um bom passo para o teu companheiro, em defender para que outro possa fazer o gol. É o que vocês têm feito. A força do grupo, senhores, são vocês. Reproduzam em campo. Realmente o Corinthians tem mostrado a força do grupo. A tabela de classificação é a prova disso. Um time que hoje briga ali, na parte de cima e tá no bolo para tentar uma vaga no cobiçado G4 do Brasileiro. Entre os clubes paulistas, por exemplo, o Timão hoje está atrás apenas do Palmeiras, que tem 2 pontos a mais e um jogo a menos. O RB tá coladinho no Coringão, mas também com uma partida a menos. E mais para baixo, São Paulo e Santos ainda buscam dias melhores no campeonato. E é por isso que eu lanço aqui a pergunta que tomou conta da nossa redação de esportes da TV Gazeta durante essa semana. O Corinthians vai terminar o Campeonato Brasileiro como o melhor clube paulista? Eu acredito que sim, Jonas. Eu acredito que sim, porque vem embalado, vem jogando bem, tem time para isso.
o Palmeiras tem a Libertadores para pensar, acho que o Red Bull também não tá lá essas coisas, acho que o Corinthians no Brasileirão termina na frente de todos os outros paulistas. Cara, acho que não. Acho que o Palmeiras vai terminar como o melhor paulista, apesar do Corinthians estar só focado aí no Brasileirão. Acho que o Palmeiras tem mais elenco, mais time que o Corinthians no momento, por isso vai terminar na frente do Timão. Jonão, eu acho que sim, o Corinthians vai terminar o Campeonato Brasileiro como o melhor clube paulista, por quê? Santos e São Paulo, para mim, estão fora da disputa, né, por esse posto. Red Bull, Bragantino e Palmeiras têm ambos finais continentais e eu acho que aí a divisão de atenção vai ser inevitável. Hoje o Corinthians joga o melhor futebol entre os paulistas, mas não acho que o Corinthians vai terminar lá em cima, até porque o Palmeiras agora está passando por um momento de oscilação que é absolutamente normal, então o Corinthians também vai passar por esse momento, né? Acho que quando a gente fala dessa pauta, a gente está pensando só em Palmeiras e Corinthians, obviamente. Na sua opinião, o Corinthians vai terminar o Campeonato Brasileiro como o melhor clube paulista? Sim, acredito que sim. Você tá almoçando? Eu tô comendo, de boca cheia. Eu tenho fome de bola, mas de vez em quando eu preciso me alimentar com comida também. Carne moída, batata, arroz e feijão. E aí, aqui na redação virou derby e o Corinthians ganhou por 3-2 do rival Palmeiras? E aí no estúdio, hein, gente? Quero saber, dos clubes paulistas, quem termina o BR na frente? O que vocês acham? Para mim, termina melhor o Palmeiras, depois o Red Bull, depois o Corinthians. E você, Garrafa? É um campeonato à parte sem o Red Bull pra mim. Quando tem Corinthians e Palmeiras, você não coloca ninguém. Negócio de Red Bull, de Bragantino. Isso é coisa do Flávio Prado. Corinthians e Palmeiras é um campeonato à parte que vai ter. A cara do Flávio, né? Mas é coisa do Flávio. Vai colocar o Bragantino junto com o Corinthians e Palmeiras. Não tem jeito, velho. Tô falando de Corinthians e Palmeiras. Tem mesmo. Se o Corinthians tivesse 1% da capacidade financeira e não devesse pra ninguém, dá pra comparar com o Bragantino. Tá bom. Tô falando de 1% e não deve pra ninguém. O campeonato não dá pra comparar mesmo, não. Não dá pra comparar mesmo, não. O patrocinador que chegou precisa ver se vai ficar, quanto tempo vai ficar. Interessa. Ele tem dinheiro, o Corinthians deve pra todo mundo, o Bragantino não deve pra ninguém. Não tem representatividade. Eu queria ver se você tivesse um filho, você ia querer que ele jogasse no Corinthians ou no Bragantino. Compraram lá o bom e velho Bragantino. Eu Corinthians sei. e Palmeiras. O Bragantino não existe mais, é Red Bull, uma baita empresa que o Corinthians está querendo há muito tempo algo parecido. O senhor vai torcer pra agência bancária. Tá de brincadeira. O dinheiro é que vale, torce pra agência bancária. O dinheiro não é. Administração. Que coração? Então vai pro hospital do coração. Então leva lá os médicos do Agacor. Leva lá o doutor Marcelo, meu médico. Vou pegar um leva lá os caras fera. Bamerindos, que esse já faliu, né? Não tem Bamerindos, é Corinthians, é Palmeiras. Ele quer torcer pra instituição financeira. Não, eu quero quem pague, quem administre. Não quem dê calote, quem não paga. Quem não explica de onde vem dinheiro. Você tem um parceiro, sim. Calma, cada um tem a sua razão. Cada um tem. Calma, o Zé Roberto aqui, que é o nosso assistente de estúdio, veio falar comigo. Eles estão muito nervosos, eles brigaram mesmo. Hoje a coisa foi séria, que eles não estão nem se falando aqui nos bastidores. E o Jonas Campos está lá no Parque São Jorge. Amarrado, a caneca é muito preciosa. A caneca não, que só tem uma agora. Ela vale tanto que se jogar eu pego. O Jonas está no Parque São Jorge. Conta pra gente o que esse Corinthians precisa, né, para voltar ao G4 e ficar mais perto do Palmeiras na tabela de classificação. Boa noite, Jonas. Fala, Michele, boa noite pra você, pro Flávio, pro Garrafa. O bicho tá pegando aí no estúdio, hein, gente, nessa sexta-feira. Sexta-feira, aliás, o Corinthians lá no Recife treina hoje no Estádio dos Aflitos, o último treino antes do duelo deste sábado contra o Sport. Amanhã, 4h30 da tarde, na Arena Pernambuco, o Corinthians de olho no G4. E respondendo a sua pergunta, Michele, o que o Corinthians precisa para terminar a rodada 25 do Campeonato Brasileiro dentro do G4? Corinthians, que hoje é o quinto colocado, a gente coloca na tela, precisa, antes de mais nada, obrigatoriamente, vencer o Sport, somar mais 3 pontos e a partir dessa vitória, o Corinthians precisa torcer por pelo menos uma de duas situações que a gente coloca aí. Ou derrota do Palmeiras contra o RB Bragantino ou Flamengo e Fortaleza
um jogo que precisa de um vencedor. Um empate nesse jogo não adianta para o Corinthians, porque tanto Flamengo quanto Fortaleza, somando mais um pontinho em caso de empate, se manteriam à frente do Corinthians na tabela de classificação. Então o Timão precisa aí secar o Palmeiras, torcer por um vencedor no duelo entre Fortaleza e Flamengo. Lembrando que o Corinthians tem 37 pontos, é o 5º colocado. Flamengo, Palmeiras e Fortaleza tem 39, 2 pontinhos a mais. O Corinthians, é verdade, tem jogo a mais. O discurso dentro do elenco corintiano, o próprio técnico Silvinho sempre enfatiza bastante, né, que o pensamento do grupo é em jogo a jogo. O foco neste momento, né, considerando jogo a jogo e o momento na tabela de classificação, é de fato se consolidar ali na parte de cima e quem sabe no G4, né? Mas depois desses 10 jogos de invencibilidade, o time apresentando um melhor futebol, muita gente já se pergunta, e título, dá para sonhar? Essa pergunta vem sendo feita para todos os personagens desse elenco corintiano, e o Renato Augusto foi perguntado sobre isso na coletiva de ontem. A gente mostra agora a resposta do camisa 8 do Corinthians. Há pouco tempo atrás, quando eu cheguei, falavam até de rebaixamento, então eu acho que o momento não é esse, o momento é a equipe realmente se consolidar, ganhar, crescer ainda nesse final de temporada. Nós estamos em construção, os jogadores chegando agora, então acho que o momento é pensar no próximo jogo, sem criar muita expectativa, e lá na frente a gente vai ver, mas eu acho que o mais importante é a gente continuar jogando bem, conquistar pontos e ganhar confiança, que é o mais importante. É isso, gente. Sobre o time, o Corinthians tem o desfalque do William, né, que nem viajou com desconforto na coxa esquerda, preservado desse duelo contra o Sport. Quem entra na vaga do William, a gente tem o Campinho para colocar aí na tela do Gazeta Esportiva, um provável Corinthians. Tem 2 possibilidades aí para o Silvinho em relação à formação do time, né? A primeira delas, jogar com Cássio, Fagner, João Vitor, Gil, Fábio Santos, Cantilho, Juliano e Renato Augusto, Gabriel Pereira, Adson ou Gustavo Mosquito, entrando ali na vaga do William pela ponta esquerda, com o Roger Guedes mantido ali na frente como um falso 9. E a outra opção que a gente também põe na tela é o Roger Guedes entrar nessa função do William, né, aberto pela esquerda, e o Jô ganhar mais uma oportunidade na equipe titular, voltando a ser uma referência lá na frente. 2 opções. Tendência até de que o Jô, né, que marcou gol no último jogo contra o Bahia, ganhe uma oportunidade com o Roger Guedes mais aberto pela esquerda. Roger Guedes, aliás, em votação na internet, foi eleito o melhor jogador de setembro do Campeonato Brasileiro. E amanhã tem Corinthians e Sport, Sport e Corinthians lá no Recife. Michele. Chegou chegando o Roger Guedes, hein? Foi. Maravilha. O Renato Augusto, ele é um cara que acerta time. Eu lembro quando ele se machucou com a seleção brasileira, o quanto o Tite lutou para ter um cara no lugar dele, não conseguiu. E quando ele saiu do Corinthians também foi espetacular. Ele é o Silvinho tem uma extrema capacidade, um baita técnico, tem um futuro espetacular pela frente, mas quando caiu essa peça perfeita na mão dele, nossa, o Renato é impressionante. Aquele controle que ele faz no meio-campo é muito raro, não é um jogador difícil de ser substituído. E o Corinthians, não faz muito tempo, quando perdia uma das suas peças de um time considerado ruim, um time que não engrenava, era um Deus nos acuda. Hoje você não tem o William e você consegue opções, como o Jonas foi montar o campinho. Pode jogar fulano, pode jogar ciclano, esse pode vir para a esquerda, o outro para a direita. Esse é o novo Corinthians, né? Chegaram 4 jogadores, quem era titular, por exemplo? O Mosquito, que estava voando, a qualidade foi tanta que ele acabou no banco de reservas. Então você perde o William, você perde em potencial. Mas o William ainda não deu tudo que pode dar o Corinthians, não. Ele está chegando agora. Aí você não perde o William, você tem peça de reposição. E aí, o Corinthians é outro fator de agravante para o Palmeiras, Michele. Nessa pressão de Libertadores e tal. O torcedor palmeirense começa a olhar para a tabela, ele fala, o que o Corinthians está fazendo aqui? Né? Você acha que esse palmeirense que vai lá para a arquibancada vai aceitar perder para o bom e milionário Bragantino e vendo o Corinthians na frente do Palmeiras? Agora tem torcida, português, né, Rafa? Você vai conhecer, português, a torcida do Palmeiras. Então não vá. Se vai lá para encher o saco, fica em casa, pô. Torcida é para torcer, não é para encher o saco. A torcida é para aplaudir as bobagens que o Abel faz também. Senão não precisa ir. Então tá bom. Senão não precisa ir. Vocês gostaram da escalação do Corinthians? Olha lá. Eu prefiro essa escalação. Eu prefiro essa com Cássio, Fagner, João Vitor, Gil, Fábio Santos. O Gabriel Pereira, o Roger Guedes na frente
De centroavante. Essa aí que eu prefiro com o Adson na esquerda ou o Mosquito, tanto faz, mas o Adson. E o Gabriel Pereira na direita, Renato Augusto ali centralizado, Cantígio e Juliano. É o que eu mais gosto. O time que o Silvinho colocou, com o Willian em campo, né, e com o Jô fora, para mim é o melhor Corinthians. E o Gabriel Pereira foi um acerto aí da titularidade do Silvinho. Muito bom, né? Mas ele não tem nesse momento. E ele não tendo nesse momento, ele mexe na equipe. E qualquer das mexidas, o time fica ainda bom e competitivo. Agora eu não sei que raio que aconteceu no esporte, que eles estão ganhando todo mundo, né? É bom ficar esperto nesse jogo aí, viu? Depois do empate de ontem contra o São Paulo, o Santos agora tem pela frente mais um duelo direto na fuga do rebaixamento. O Peixe vai fazer o reencontro com a torcida na Vila Belmiro diante do Grêmio. O Lucas Mussetti conta os detalhes desse confronto. Boa noite para todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. O Santos empatou em 1-1 com o São Paulo ontem no Morumbi e tem pouco tempo para trabalhar antes de enfrentar o Grêmio no domingo na Vila Belmiro pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do empate e dos 11 jogos sem vencer, o Carille gostou do desempenho do Santos na maior parte do clássico. O que me deixa orgulhoso hoje foi a luta, a disposição, isso o Santos vai ter que ser sempre, e tecnicamente a gente vai ganhando confiança, um resultado que pela sequência do Santos, ela não é boa, né, de tantos jogos sem ganhar, mas empatar aqui, né, a gente tem que valorizar isso sim, principalmente o tanto que esses caras correram e se dedicaram dentro de campo. E tecnicamente e também um melhor trabalho meu tático, a gente vai crescer nesses jogos que faltam. E a tendência, pelo menos é o que o Carille tem falado com o elenco, é que essa melhora vire sim um resultado contra o Grêmio, uma vitória depois de 11 jogos sem vencer. E o que esperar do Santos? Nossa senhora, Santos e Grêmio... Nossa, o Santos vai ter uma parada duríssima atrás da outra. 6 Libertadores, hoje um olha pro outro e fica com pena. Os dois caindo aí, muito mal. Não dá pra prever nada nesse jogo. É deixar na mão de Deus, né? É verdade, vai fazer o quê? Só que agora, então, o campeonato, ele cria uma situação diferente nesse momento com a volta das torcidas. Imagina Santos e Grêmio, o tamanho desse jogo, a importância desse jogo pela zona de rebaixamento e a Vila Belmiro recebendo público. É um outro Santos, já começa a ser um outro Santos. Torcedor não entra em campo? Não entra em campo. Eu acho que vai dar Santos. Mas que ajuda. Ajuda se fizer um gol, se tomar, atrapalha. O senhor é contra o torcedor, essa é a grande verdade. Não, eu sou a favor do consumidor, não do torcedor. Eu prefiro o consumidor pro torcedor. WhatsApp na telinha. E o futebol brasileiro está em decadência sim, porque não existe mais amor à camisa. O pessoal só quer dinheiro. Quero minha caneca. Boa noite, Célio Corintiano de Guarulhos. Na verdade é que tem mais empresário bom do que jogador. Os empresários colocam jogadores de meia boca em qualquer clube. Boa noite, Michele, turma do Gazeta Esportiva. Com certeza o futebol brasileiro está em decadência. Aqui é Marcos Taboão da Serra. Por enquanto, porque eu vou comprar uma casa na Moca só para ganhar essa caneca, né, Michele? Marcos, não fala assim. Você merece uma caneca. Semana que vem manda mais vídeo, tá bom? Porque essa semana eu já dei pro rapaz da Moca mesmo. Tá chegando a 96ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre. Cobertura para lá especial da TV Gazeta. Inscrições já estão abertas no site sãosilvestre.com.br. Corre, vagas limitadas. Vem com a gente participar da mais tradicional corrida de rua da América Latina. sãosilvestre.com.br. A gente vai fazer uma super transmissão aqui, começa às 7h15 mais ou menos a transmissão, vai até 9h45 por aí, vai ser demais, vem correr com a gente. Resultado da enquete, qual foi o resultado da enquete? Ter apenas Neymar entre os 30 indicados ao troféu Bola de Ouro mostra que o futebol brasileiro está em decadência? A maioria respondeu que sim, 90% dos votos. Gente, sextou, mas domingão tem um Mesa Redonda Futebol Debate especial. Flávio Prado tá lá, Quartarolo estará com a gente e muitas outras novidades no programa, certo, Flavito? Sim, vai ter. O pau vai comer esse mano a mano aí. Tá me tirando o sono, viu? É verdade. Pô, você tem que vir com segurança. É terrível. Fica com dois mano a mano, entre dois grandões no estúdio. Se for verdade, verdade, quem vai participar? É o vizinho. Gente do céu. Se prepare, que domingo é verdade que o diretor falou pra mim? É ele mesmo? É ele mesmo. Que vem domingo aqui, tá? Domingo aqui, mas não vamos contar quem é, não. E então, 9h tem o Mesa Redonda, tá? Beijo pra vocês, bom final de semana, bom feriado. Já falei enquete, né? A gente volta na quarta-feira, tá bom? Vocês estão Tchau, Gava. Tchau, Flávio.